A imunidade maquiavélica, como destruir sua sensibilidade para ser intocável e nunca mais ser manipulado. Você já percebeu que as pessoas que mais te machucam são exatamente aquelas que sabem onde apertar, que conhecem seus pontos fracos, como se tivessem um mapa detalhado da sua alma? Deixa eu te contar uma história simples, mas que vai direto no ponto. Tem um cara, vamos chamar ele de Rafael. Rafael trabalha numa empresa comum. É um cara decente, honesto, que sempre se preocupa em fazer a coisa certa. Um dia, durante uma reunião, um colega de trabalho faz um comentário na frente de todo mundo. Rafael, você é muito sensível, não aguenta pressão nenhuma, por isso nunca vai subir aqui. E o que acontece? Rafael sente o sangue ferver, o rosto fica vermelho, ele começa a se justificar, a explicar o quanto trabalha duro, o quanto se dedica. A voz dele treme, todo mundo percebe. E sabe qual foi o resultado real dessa cena? Rafael acabou de entregar todo o poder dele de bandeja para aquele colega. Porque naquele momento, ele provou exatamente o que o outro disse. Que ele é sensível demais. Que pode ser atingido facilmente. Que basta apertar o botão certo e ele perde o controle. Aquele colega não estava errado. Ele não estava certo moralmente. Mas estava certo estrategicamente. Ele descobriu a fraqueza de Rafael e usou ela como uma arma. E Rafael reagiu exatamente como era esperado. Ele sentiu, ele se importou, e esse foi o primeiro e maior erro dele. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é fundamental. Sua sensibilidade não é uma virtude. Eu sei que te ensinaram isso a vida inteira, que ser sensível é ser humano, é ser autêntico, é ser verdadeiro. Mas a verdade crua, a verdade que ninguém tem coragem de te dizer, é que sua sensibilidade é a porta de entrada para todo tipo de manipulação que você já sofreu e ainda vai sofrer. Maquiavel, lá no século XVI, já tinha entendido isso perfeitamente. Ele não era um monstro. Ele era um observador da natureza humana. E o que ele observou? Que o homem que sente demais é sempre dominado pelo homem que não sente nada. Que a emoção descontrolada é a maior fraqueza que um ser humano pode ter. Porque quando você sente, quando você reage, quando você deixa que as palavras dos outros entrem na sua pele, você está entregando o controle da sua vida para outra pessoa. Pensa comigo. Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de uma crítica? Quantas vezes você já mudou seu comportamento porque alguém te fez sentir culpa? Quantas vezes você já tomou uma decisão estúpida porque estava com raiva, com medo, com tristeza? Toda vez que isso aconteceu, você não estava no controle. Você era um boneco nas mãos de quem sabia exatamente quais cordas puxar. E o pior de tudo é que as pessoas percebem isso. Os manipuladores, os narcisistas, os oportunistas, eles têm um radar para identificar quem é emocionalmente vulnerável. Eles farejam fraqueza como tubarões, farejam sangue na água. E quando eles te encontram, quando eles percebem que você é alguém que leva as coisas para o lado pessoal, que se importa demais com a opinião alheia, que busca validação e aprovação, eles te marcam como alvo, porque é fácil. É ridiculamente fácil controlar alguém que sente demais. Você não precisa de violência física. Você não precisa de ameaças diretas. Basta uma palavra bem colocada, um olhar de desaprovação, um silêncio calculado e pronto. A pessoa sensível já está no chão, se contorcendo, tentando entender o que fez de errado, tentando se justificar, tentando recuperar a aprovação que foi retirada. Esse é o custo de sentir demais. Esse é o preço que você paga quando não desenvolve imunidade emocional. Você vira refém. Refém das opiniões. Refém das críticas. Refém das expectativas dos outros. Você para de viver a sua vida e começa a viver em função das reações e julgamentos alheios. Maquiavel dizia que o príncipe que se deixa levar pelas emoções perde o reino. E você não precisa ser príncipe para entender essa lição. Substitui reino por respeito, por dignidade, por liberdade, por paz de espírito. Toda vez que você reage emocionalmente, toda vez que você se importa demais, você está perdendo um pedaço do seu reino pessoal. E sabe, o que é mais trágico nisso tudo é que as pessoas te ensinam exatamente o contrário. Te ensinam a ser você mesmo, a expressar seus sentimentos, a não reprimir suas emoções. E isso tudo soa bonito, soa libertador, mas na prática é uma armadilha mortal. Porque no mundo cheio de predadores emocionais, no mundo onde a manipulação é moeda corrente, mostrar seus sentimentos é como andar num campo de batalha. O Rafael, da nossa história, ele continua sendo manipulado até hoje. Porque
ele não aprendeu a lição. Ele continua levando as coisas para o lado pessoal. Continua reagindo. Continua entregando poder. E enquanto ele não destruir essa sensibilidade excessiva, enquanto ele não desenvolver imunidade emocional, ele vai continuar sendo um alvo fácil. Agora a pergunta que você precisa se fazer é: você quer ser o Rafael ou você quer ser intocável? Porque não dá para ser os dois. Ou você sente demais e é manipulado, ou você desenvolve imunidade e conquista domínio sobre sua própria vida. Não existe meio termo. E quanto mais cedo você aceitar essa verdade brutal, mais cedo você vai parar de sangrar emocionalmente toda vez que alguém decide te usar como alvo de treino. Agora que você entendeu o custo de sentir demais, precisa entender exatamente como funciona o mecanismo que te aprisiona. Porque não basta saber que você está sendo manipulado. Você precisa entender a anatomia completa dessa manipulação para poder desarmar ela. Vamos direto ao ponto. Se alguém controla suas emoções, essa pessoa controla suas escolhas. É matemático. É inevitável. É uma lei da natureza humana tão confiável quanto a gravidade. Quando você sente raiva, você toma decisões impulsivas. Quando você sente culpa, você se submete. Quando você sente tristeza, você se paralisa. Quando você sente medo, você recua. E o manipulador sabe disso melhor do que você. O manipulador não é um monstro de filme de terror. Ele não tem chifres, nem rabo. Na maioria das vezes, ele é alguém próximo. Pode ser um parceiro romântico, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um chefe, pode ser qualquer pessoa que tenha percebido que você é emocionalmente vulnerável e que decidiu usar isso a favor dela. E aqui está o truque mais sujo de todos. O manipulador não age por ódio. Ele não acorda de manhã pensando: hoje eu vou destruir a vida do fulano porque eu o odeio. Não, ele age por interesse estratégico. Você é uma ferramenta, uma peça no tabuleiro dele. E a emoção que você sente? Essa é a corda que ele usa para te puxar na direção que ele quer. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina que você tem um parceiro que te critica constantemente. Nada do que você faz é bom o suficiente. Ele sempre encontra um defeito, sempre tem uma reclamação, e toda vez que ele faz isso, você sente uma dor no peito. Você se sente inadequado. Você se pergunta o que está fazendo de errado. E o que você faz? Você tenta se esforçar mais, tenta agradar mais, tenta provar que você é digno de amor e respeito. Percebe? O que aconteceu? Ele te criticou, você sentiu dor, e essa dor te motivou a mudar seu comportamento. Ele não precisou te pedir, ele não precisou te ameaçar, ele só precisou tocar na sua insegurança. E você fez o resto sozinho. Isso é controle pela emoção. É o mecanismo mais eficiente de manipulação que existe, porque você nem percebe que está sendo manipulado. Você acha que está agindo por vontade própria. E tem mais. Quanto mais você busca a validação, mais vulnerável você fica. A validação é como uma droga. Você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. No começo, um elogio basta. Depois você precisa de vários elogios. Depois, você precisa de provas constantes de que é amado, de que é valorizado, de que é importante. E quem controla o fornecimento dessa droga? O manipulador. Ele vira seu dealer emocional. Ele te dá validação quando quer recompensá-lo. Ele retira a validação quando quer puni-lo. E você dança conforme a música. Maquiavel entendia perfeitamente esse jogo. Ele sabia que o homem que precisa ser amado é facilmente controlado. Por isso ele aconselhava: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. Porque o amor depende da vontade do outro. O medo, não. Quando você não precisa ser amado, quando você não busca aprovação, você se torna incontrolável. E isso aterroriza os manipuladores, porque eles perdem a alavanca que usavam contra você. Agora vamos falar de outro veneno: a simpatia. A simpatia, essa coisa que te ensinaram a buscar desde criança. Seja simpático, seja agradável, não seja difícil. E o que acontece? Você desenvolve uma necessidade doentia de ser querido por todo mundo. Você não consegue lidar com um conflito. Você não consegue dizer não. Você não consegue estabelecer limites. Por quê? Porque você tem medo de que as pessoas deixem de gostar de você. E adivinha quem explora isso ao máximo? O manipulador. Ele sabe que você não vai confrontá-lo, porque você não quer ser visto como uma pessoa difícil. Ele sabe que você vai engolir abuso atrás de abuso, porque você prefere sofrer em silêncio do que arriscar o conflito. Sua simpatia, essa coisa que você acha que é uma virtude,
é, na verdade, uma prisão que você mesmo construiu. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você empresta dinheiro para um amigo, passa o prazo e ele não paga. Você não cobra, porque não quer parecer insensível. Passa mais tempo. Ele continua sem pagar. Você continua sem cobrar. Por quê? Porque você valoriza a simpatia mais do que valoriza seu próprio dinheiro, sua própria dignidade. E o seu amigo percebe isso. Ele percebe que pode te usar, porque você não vai reagir. Você vai continuar sendo simpático, continuar sendo compreensivo, continuar sendo um otário. E tem um detalhe crucial que você precisa entender. O inimigo não age por impulso. Não é pessoal para ele. Ele não perde o sono pensando em você. Ele age de forma calculada, estratégica, fria. Enquanto você está se contorcendo de raiva, de mágoa, de tristeza, ele está tranquilo, observando sua reação e planejando o próximo movimento. Essa assimetria é o que te destrói. Você está jogando xadrez emocional contra alguém que nem sequer está na mesma mesa que você. O narcisista, por exemplo, não te ataca porque te odeia. Ele te ataca porque sua reação alimenta o ego dele. Ele te provoca, você explode e ele tem a confirmação de que ainda tem poder sobre você. Sua raiva é o troféu dele. Sua dor é a vitória dele. E quanto mais você reage, mais ele repete o padrão porque funciona. Aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Enquanto você continuar reagindo emocionalmente, você vai continuar sendo manipulado. Não importa quantos livros de autoajuda você leia, não importa quantas terapias você faça, não importa quantas afirmações positivas você repita no espelho. Se você não destruir essa vulnerabilidade na raiz, se você não desenvolver imunidade emocional real, você vai continuar sendo um alvo fácil. E a parte mais assustadora é que a maioria das pessoas nunca vai fazer isso. A maioria vai continuar se orgulhando da própria sensibilidade. Vai continuar achando que sentir demais é sinal de profundidade, de autenticidade, de humanidade. E enquanto elas pensam isso, elas vão continuar sendo usadas, descartadas e pisoteadas por quem entendeu o jogo de verdade. Agora chegou a hora da solução. Porque não adianta nada eu passar 2 blocos inteiros te mostrando o problema se eu não te dar a saída. E a saída existe. Ela é brutal, ela é desconfortável, mas ela funciona. E o nome dela é destruição da sensibilidade. Antes que você entenda errado, deixa eu deixar uma coisa clara. Não estou falando para você se tornar um psicopata sem emoções. Não estou dizendo para você virar uma pedra, um robô, uma pessoa incapaz de sentir qualquer coisa. O que estou dizendo é outra coisa. Você precisa se tornar intocável. Precisa construir uma armadura emocional tão forte que as palavras, as críticas, as manipulações dos outros simplesmente ricocheteiem em você sem causar dano nenhum. Maquiavel tinha um conceito para isso. A virtude. Não é virtude no sentido moral que você conhece. É a capacidade de adaptar-se, de ser flexível, de não quebrar diante das adversidades. É a habilidade de manter a compostura quando todo mundo ao seu redor está perdendo a cabeça. É o domínio sobre si mesmo que te dá domínio sobre as circunstâncias. E como você desenvolve isso? Como você passa de uma pessoa emocionalmente vulnerável para uma pessoa intocável? Vou te dar o caminho. São 3 pilares fundamentais. E você precisa aplicar os 3 com disciplina militar se quiser resultados reais. Primeiro pilar: pare de se justificar. Isso mesmo. Pare agora. Toda vez que você se justifica, você está admitindo que a opinião do outro importa mais do que a sua própria. Você está dizendo: por favor, não me julgue mal, deixa eu te explicar porque eu não sou o que você está pensando. E sabe, o que a outra pessoa ouve? Ela ouve: eu preciso da sua aprovação. Eu não consigo viver sem ela. Por favor, me valide. Quando alguém te critica, quando alguém te ataca, quando alguém te acusa de alguma coisa, qual é a sua primeira reação? Seria explicar. Seria justificar, defender e enlistar argumentos, provar que você está certo. E o que você consegue com isso? Absolutamente nada. Porque a pessoa que te atacou não estava interessada na verdade. Ela estava interessada em te fazer reagir. E você caiu na armadilha. Aprende isso. Quem se explica, se complica. A partir de agora, quando alguém te provocar, quando alguém te criticar, você vai fazer uma coisa muito simples. Não vai dizer nada ou, se disser algo, vai ser curto, frio, indiferente. Ok, entendi, é a sua opinião. E acabou, você não se explica. Você não se defende. Você simplesmente não dá a reação que estavam esperando. E isso desarma a pessoa completamente. Segundo pilar:
Pare de buscar simpatia. Essa é difícil porque te ensinaram a vida inteira a ser querido, a ser agradável, a evitar conflitos, mas chegou a hora de você acordar. Buscar simpatia é buscar correntes. Toda vez que você modifica seu comportamento para agradar alguém, você está vendendo um pedaço da sua liberdade. Não estou dizendo para você ser desnecessariamente grosseiro. Não estou dizendo para você sair por aí criando inimigos sem motivo. O que estou dizendo é, pare de ter medo de desagradar. Aceite que você não pode e não deve ser querido por todo mundo. Tem gente que vai te odiar, independentemente do que você faça. Tem gente que vai te criticar mesmo se você for perfeito. E a melhor resposta para essas pessoas é a indiferença absoluta. Quando você para de buscar simpatia, quando você para de precisar da aprovação alheia, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar, porque respeito não vem de ser simpático. Respeito vem de ter limites claros e inquebráveis. Respeito vem de ser alguém que não se vende, que não se curva, que não muda de opinião só para agradar a plateia. Terceiro pilar: guarde seu mundo interior. Use uma máscara. Isso aqui vai contra tudo que te ensinaram sobre autenticidade, sobre ser você mesmo, sobre transparência emocional. Mas vou te falar uma verdade dura. Mostrar tudo o que você sente é burrice estratégica. É entregar o mapa do tesouro para os piratas e esperar que eles não roubem nada. Maquiavel dizia que o príncipe precisa aparentar ter todas as virtudes, mas precisa estar pronto para agir sem elas quando necessário. Traduzindo, você precisa de uma máscara social. As pessoas não precisam saber o que você está sentindo. Elas não têm direito a conhecer suas inseguranças, seus medos, suas dúvidas. Isso é informação privilegiada, e você não distribui informação privilegiada para qualquer um. Quando você guarda seu mundo interior, quando você desenvolve essa máscara de compostura, você cria um mistério ao seu redor. As pessoas não conseguem te ler, não conseguem prever suas reações, não conseguem encontrar seus botões emocionais para apertar. E isso te dá uma vantagem gigantesca. Porque enquanto os outros são transparentes e previsíveis, você é opaco e imprevisível. E agora vamos falar da arma suprema: a indiferença. Não existe poder maior do que a capacidade de não se importar. Quando você realmente não se importa com a opinião de alguém, quando você realmente não se afeta pela crítica, pelo julgamento, pela rejeição, você se torna invencível. Porque não existe arma que funcione contra você. A indiferença não é frieza, não é crueldade, é estratégia. É você dizendo: você pode falar o que quiser, fazer o que quiser, pensar o que quiser. Isso não me move. Isso não me atinge. Isso não muda absolutamente nada na minha vida. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue realmente incorporar essa indiferença, os manipuladores fogem de você, porque eles percebem que você não é mais um alvo viável. Pensa na pessoa mais poderosa que você conhece. Não estou falando de poder financeiro ou político. Estou falando de poder pessoal, de presença, de autoridade natural. O que essa pessoa tem em comum? Compostura. Ela não se agita, ela não se explica, ela não busca validação. Ela simplesmente é. E todo mundo ao redor sente essa energia e instintivamente respeita. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque essa pessoa destruiu a própria sensibilidade excessiva. Ela passou pelo processo brutal de desapego. Ela aprendeu a não levar as coisas para o lado pessoal. Ela desenvolveu imunidade emocional. E agora ela colhe os frutos: liberdade, respeito, domínio sobre a própria vida. Você pode ter isso também. Mas vai exigir esforço. Vai exigir disciplina, vai exigir que você vá contra todos os seus instintos, contra toda a programação social que te enfiaram goela abaixo desde criança. Você vai ter que desaprender o que aprendeu. Vai ter que reconstruir sua personalidade do zero, colocando como fundação não mais a sensibilidade e a busca por aprovação, mas a imunidade e o domínio sobre si mesmo. Chegamos ao estágio final, aquele ponto onde tudo que foi dito até aqui se consolida numa verdade única e devastadora. O homem que alcançou a imunidade emocional não é mais movido pela tempestade. Ele é a tempestade. Ele não reage ao mundo, o mundo reage a ele. Isso que eu vou te falar agora é o ápice de tudo. É o que Maquiavel chamaria de domínio absoluto. É quando você para de ser uma folha ao vento, levada para cá e para lá pelas emoções e manipulações dos outros, e se torna uma rocha inabalável. E o mais interessante, quando você chega nesse ponto, as pessoas percebem, elas sentem, e a forma como elas te tratam muda completamente.
Vamos falar do silêncio primeiro. O silêncio é a arma mais subestimada que existe. No mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo, onde todo mundo precisa se manifestar, se explicar, se defender, o homem que permanece em silêncio se destaca. E mais do que se destacar, ele domina. Quando alguém te provoca e você não responde, isso cria um vácuo psicológico na mente da pessoa. Ela esperava uma reação. Ela contava com uma reação. E você não deu. Isso deixa ela desconfortável, confusa, até desesperada. Ela vai tentar de novo, vai provocar mais, vai subir o tom. E você continua em silêncio. Continua impassível. E a cada segundo que passa, você está vencendo. O silêncio comunica poder. Ele diz: você não é importante o suficiente para merecer minha atenção. Suas palavras não me atingem, sua existência não me afeta. E não tem humilhação maior para um manipulador do que perceber que ele é irrelevante para você. Porque o jogo dele depende completamente da sua reação. Sem reação, não tem jogo. Sem jogo, ele perde. Agora vamos falar da compostura. A compostura é o silêncio em movimento. É quando você não apenas não reage verbalmente, mas seu corpo inteiro, sua postura, sua expressão facial, tudo em você comunica: eu estou no controle, você não. Enquanto os outros se agitam, você permanece calmo. Enquanto os outros gritam, você fala baixo. Enquanto os outros aceleram, você desacelera. Essa compostura não é fingida. Não é uma máscara que você veste e tira. É resultado direto de tudo que conversamos até aqui. Quando você realmente não se importa, quando você realmente destruiu sua sensibilidade excessiva, quando você realmente desenvolveu imunidade emocional, a compostura vem naturalmente. Você não precisa se esforçar para parecer calmo. Você está calmo, de verdade, nas profundezas da sua alma. E isso aterroriza as pessoas, porque elas não conseguem te mover, não conseguem te desestabilizar, não conseguem te fazer perder a cabeça. E numa sociedade onde quase todo mundo é emocionalmente instável, onde quase todo mundo pode ser provocado com facilidade, você vira uma anomalia, vira alguém perigoso. Não perigoso no sentido de violento, mas perigoso no sentido de imprevisível e incontrolável. Maquiavel escreveu que o príncipe deve ser metade leão, metade raposa. O leão representa a força, a capacidade de impor respeito. A raposa representa a astúcia, a capacidade de ver através das mentiras e manipulações. Mas tem uma terceira parte que Maquiavel não mencionou explicitamente, mas que está implícita em toda a obra dele. O príncipe precisa ser gelo, precisa ter o sangue frio para fazer o que precisa ser feito, sem hesitação, sem remorso, sem culpa. Você não precisa ser um príncipe para incorporar isso. Você só precisa ser uma pessoa que decidiu que não vai mais ser manipulada, que não vai mais ser usada, que não vai mais sangrar emocionalmente toda vez que alguém decide apertar seus botões. Essa decisão, quando tomada de verdade, quando internalizada nas profundezas do seu ser, muda tudo. Vou te contar o que acontece quando você atinge esse estágio. Primeiro, os manipuladores se afastam. Eles simplesmente somem da sua vida. Por quê? Porque não tem graça. Eles tentam te provocar e você não reage. Tentam te fazer sentir culpa e você não sente. Tentam te fazer buscar aprovação e você não busca. Depois de algumas tentativas frustradas, eles desistem e vão procurar um alvo mais fácil. E sabe de uma coisa? Deixa eles irem. Você não precisa deles. Segundo, as pessoas de verdade se aproximam, porque gente de qualidade reconhece gente de qualidade. Quando você é uma pessoa imune, quando você tem domínio sobre si mesmo, quando você não é movido por aprovação externa, nem por medo de rejeição, você atrai pessoas que têm essas mesmas características. E essas são as únicas pessoas que valem a pena ter na sua vida. Terceiro, você experimenta algo que a maioria das pessoas nunca vai experimentar: paz genuína. Não aquela paz superficial de quem está fugindo dos problemas, mas a paz profunda de quem entendeu que os problemas externos não têm poder sobre o mundo interno. As pessoas podem falar o que quiserem. As circunstâncias podem ser adversas. O mundo pode estar caindo aos pedaços. E você permanece inteiro, porque sua paz não depende de nada externo. Ela vem de dentro. Ela é inabalável. Isso é soberania pessoal. É quando você é o rei do seu próprio castelo interno. Ninguém entra sem sua permissão. Ninguém mexe nos seus móveis. Ninguém dita as regras dentro do seu território. Você é o legislador, o juiz
e o executor das leis do seu mundo interior. E isso, meu amigo, isso é liberdade real. Agora, deixa eu te fazer um resumo de tudo que conversamos, porque isso é importante. Você aprendeu que sua sensibilidade é sua maior fraqueza, que o manipulador controla você através das suas emoções, que buscar validação e simpatia é entregar poder de bandeja. Você aprendeu que precisa parar de se justificar, parar de buscar aprovação e guardar seu mundo interior. Você aprendeu que a indiferença é a arma suprema e que o silêncio e a compostura são ferramentas de domínio. Mas aprender não basta. Você precisa praticar, você precisa testar isso na vida real. Começa pequeno. Da próxima vez que alguém te criticar, não se explique. Apenas aceite, agradeça ou simplesmente fique em silêncio. Veja o que acontece. Sinta a diferença. Observe como a outra pessoa fica desconfortável quando não consegue te mover. Depois, escala. Para de modificar seu comportamento para agradar pessoas que não importam. Para de ter medo do conflito. Para de precisar ser querido por todo mundo. Estabelece limites claros e mantém eles custe o que custar. E, principalmente, guarda seu mundo interior como se fosse o tesouro mais valioso que você possui. Porque é. E agora, minha chamada para você. Eu quero que você pare e pense. Qual emoção está te controlando agora? Qual é aquele sentimento que quando alguém toca nele você perde completamente o controle? É a raiva? É o medo da rejeição? É a culpa? É a necessidade de aprovação? Identifica isso. Dá nome para esse monstro. Porque você só pode matar o que você consegue ver. Vai ali nos comentários e me conta. Qual é a emoção que você precisa dominar hoje para se tornar intocável? Não precisa contar a história toda. Não precisa se explicar. Só me diz qual é. Raiva, medo, culpa, insegurança, carência, seja lá o que for. Coloca ali. Porque o primeiro passo para destruir uma fraqueza é admitir que ela existe. E se você chegou até aqui, se você consumiu esse conteúdo inteiro, parabéns. Porque a maioria das pessoas não tem estômago para verdades duras. A maioria prefere viver na fantasia confortável de que sensibilidade é virtude, de que todo mundo é bonzinho, de que basta ser autêntico para ser respeitado. Mas você não. Você buscou a verdade. Você aguentou o desconforto. E isso já te coloca à frente de 99% das pessoas. Mas não para aqui. Conhecimento sem ação é ilusão. Você pode saber tudo isso e continuar sendo manipulado se não aplicar. Então vai lá. Você vai praticar, testar, falhar, aprender, tentar de novo. E aos poucos, dia após dia, você vai perceber uma mudança. Você vai perceber que as coisas que te afetavam antes não te afetam mais. Que as pessoas que te dominavam antes não te dominam mais. Que você está finalmente no controle da sua própria vida. E quando você chegar lá, quando você olhar para trás e ver o caminho que percorreu, você vai entender que valeu cada segundo. Porque não existe preço para a liberdade. Não existe preço para a soberania. Não existe preço para acordar todos os dias, sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, tem poder sobre você, a não ser que você permita. Essa é a imunidade maquiavélica. Essa é a destruição da sensibilidade como fraqueza e a construção dela como força controlada. Esse é o caminho dos que se recusam a ser manipulados. E agora, esse caminho está aberto para você. A única pergunta que resta é: você vai ter coragem de percorrê-lo?